Eu estou recebendo aqui, com muito prazer, muita alegria, o auditor fiscal Marcelo de Mesquita, ele que é superintendente de controle e fiscalização da Receita Estadual da Secretaria de Economia, para falar de um assunto muito importante: ações dos últimos 2 meses do fisco goiano no combate à sonegação fiscal no ramo de combustíveis. Resultaram em mais de 700 mil litros de combustíveis, com cerca de 2 milhões de reais aos cofres públicos. Marcelo de Mesquita, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Como se deu essa operação? Boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes aí da Brasil Central. A gente tem acompanhado muito a tecnologia nos últimos tempos. De uns tempos para cá, todo mundo sabe, todos os documentos fiscais passaram a ser eletrônicos, o mundo eletrônico tomou conta, a gente acabou com a nota fiscal em papel e tudo. Então, por exemplo, essa questão dos combustíveis, essa empresa a gente já vinha monitorando, uma empresa que não vinha cumprindo suas obrigações de forma normal, uma empresa de São Paulo, uma empresa paulista, e a gente acompanhou durante dias a emissão dessas notas fiscais feitas lá. Hoje, como tudo é eletrônico, quando ele acabou de emitir a nota, a gente aqui já estava ligado, acompanhando. Os documentos fiscais apontaram as placas desses caminhões e a nossa equipe foi monitorando essa carga de lá até aqui. Quando ela chegou aqui no polo do Senador Canedo, você vê 7 cargas, a nossa equipe já estava lá e foi lá fazer esse trabalho de exigir o pagamento do tributo, já que essa empresa ela perdeu o benefício de pagar acumulado no final do período, ela deveria fazer o pagamento antecipado dessa operação. Então, assim, eu diria que é fruto assim, do uso contínuo da perspicácia da nossa equipe, do pessoal que acompanha isso muito de perto e sobretudo, do uso da tecnologia, do acompanhamento da emissão da nota, do acompanhamento do rastreamento desses caminhões. Então, essa operação foi fruto disso e, lógico, além de render recursos ao cofre do Estado, ela também combate a concorrência desleal. Uma empresa dessa que começa a trazer combustível para cá de forma ilegal ou de forma não a mais correta, ela acaba atrapalhando aqueles que querem trabalhar da forma mais adequada. Jean Lopes. Senhor Marcelo, boa tarde, muito obrigado pela visita, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Em abril, a polícia apreendeu, próximo ali a Pirinópolis, uma carreta com 47 toneladas de milho, sem notas fiscais, né? E também, agora em maio, perto de Caçu, foram apreendidas 273 cabeças de gado bovino, também com notas falsas ou que não condiziam com o gado que estava sendo transportado. Onde mora mais esse problema? Onde existe mais o problema de sonegação fiscal? Em qual segmento comercial no nosso estado? A nossa análise é que a sonegação e esses esquemas estruturados de fraude aos cofres públicos, ele é disseminado em todas as áreas. Ele tem até um esquema de sazonalidade, por exemplo, você pega a parte de grãos, por exemplo, você tem a época das colheitas, a época em que esses grãos são escoados do Estado, e eles atuam muito fortemente nessa área durante esse momento. Uhum. O que a gente tem feito com relação a isso e que torna o trabalho ainda mais estimulante? A gente hoje monitora desde a compra da semente que ele faz, a gente acompanha a aquisição dos insumos, a gente monitora via satélite essas áreas plantadas, mas a gente tem uma questão que é a operação interna desses grãos e desse gado, ela é contemplada com o benefício da isenção. Então, por exemplo, se você vai transferir gado daqui de Goiânia para uma cidade como Caçu, a nota fiscal é tirada sem pagamento do imposto. Mas como ele transita até a beirada do estado sem pagamento do imposto, só cruzar a ponte para passar para uma operação que seria tributada, isso fica simples de ser feito. Então, o que acontece, tanto no gado quanto nos grãos, o preço das commodities subiu muito, o milho está a R$100, a arroba de gado foi lá para cima. Então, o benefício da sonegação ficou muito atrativo para muitas vertentes, muitas áreas. Então, a gente tem feito esse acompanhamento aí para evitar que isso ocorra,
mas é realmente disseminado. E hoje existe esquemas de sonegação, desde sucata, grãos, gado, combustível. Não existe assim existe um setor que é mais sonegador ou menos sonegador. Existem setores mais formalizados e menos formalizados. E sobre o combustível, é uma preocupação de todos nós, né? O álcool, o etanol, muito caro, a gasolina também, muito cara. Ainda assim, né, houve aí uma tentativa e a minoria, acredito eu, né, desse ramo acaba querendo se aproveitar dessa situação que afeta o brasileiro, né, o goiano, de uma maneira geral. O que o senhor poderia dizer a respeito disso, doutor Marcelo? Olha só, todos nós, como cidadãos, estamos muito assustados com os preços dos combustíveis, né? O caso dos combustíveis especificamente, assim, o barril de petróleo já bate $70, aí no mundo o dólar sobe a mais de R$5, os preços dos derivados de petróleo sobem muito. E a nossa visão é que quanto maior o capital envolvido, maior a tentação de se praticar algum esquema para pagar menos tributo. O que a gente tem feito, como o tributo é recolhido muito centralizado por forma da Petrobras, a Petrobras consolida esse termo tudo, o que a gente pode passar para a população é que hoje a gente possui um esquema de acompanhamento tanto da emissão das notas fiscais de combustível, como do transporte desse combustível junto com a Agência Nacional de Petróleo. Existe um monitoramento muito fino com relação a isso. Então, assim, acontecem desvios, mas a gente tem se mantido muito vigilante com relação a isso, já que combustível, sobretudo, é um dos produtos mais importantes na nossa cesta de arrecadação. O combustível, assim como a energia elétrica, é muito significativo. Mas, com relação aos preços de combustível, algumas pessoas até dizem que o combustível é caro por causa da tributação. Eu já vi com a mesma tributação ele ser barato, ser caro, ser muito caro, ser muito barato. A tributação tem variado muito pouco e os preços têm variado bastante. Então, eu sei a preocupação do cidadão. O que a gente tem que fazer nesse momento é manter a vigilância e manter o acompanhamento para que, pelo menos, a gente saiba que o preço de impostos que a gente pagou dentro do combustível está sendo destinado aos cofres do Estado e está chegando nas áreas finalísticas aí de saúde, educação e segurança pública. Muito bem, quero registrar a presença aqui da minha, da minha colega de faculdade, a Kátia, grande jornalista, né, à frente da assessoria de comunicação da Secretaria de Economia. Uma honra muito grande ver, né? Posso fazer uma pergunta? Estudei durante muito tempo. Sim, eu só estou concluindo aqui o meu raciocínio, Martiniano. Pode ficar à vontade, Martiniano. Não, você me desculpe, é porque às vezes eu não sei se o áudio está saindo aí ou não. Está saindo, sempre a gente está te ouvindo aqui. Tá bom, Marcelo. Bom dia, boa tarde já, né? Olha só, eu queria que você me desse 2 informações, se for possível, se você tiver, não é? Se esse perfil, esse combate, do ponto de vista assim, mais global, esse combate à sonegação, ele tem elevado a arrecadação do ponto de vista relativo, né? Não apenas em números absolutos, em relação ao passado. A eficiência tem sido importante. E a segunda questão é a seguinte: semana passada o governo de Goiás obteve uma vitória estrondosa no Supremo Tribunal Federal. Com a situação de caixa ruim, o governo procurou um socorro, né, uma situação de recuperação fiscal junto ao Ministério da Economia, ao governo federal, que já havia sido concedida a outros estados e não conseguiu isso. E foi ao Supremo, conseguiu isso e conseguiu mais. E o que eu vi na imprensa é que o impacto disso seria de 2, 3 centenas, não é, de bilhões de reais por ano na arrecadação de Goiás. Eu não sei se esses números conferem, nem se o senhor tem algum domínio, alguma informação global da importância disso para o Estado, se de fato isso poderá ser implementado. Olá, Martiniano, tudo bom? Eu sei que você tem relacionamentos muito próximos com a gente lá da Receita Estadual, na sua família. A gente sabe que temos colegas que são parentes seus, da família. É um prazer falar com você. Primeiro, respondendo a uma parte da sua pergunta, a gente está experimentando esse ano um crescimento de arrecadação nos 4, 5 primeiros meses do ano, que é da ordem de acima de 30% de aumento de arrecadação sobre o ano passado.
Existem várias coisas que explicam esse aumento. Por exemplo, a gente teve no ano passado o olho central da primeira onda da pandemia, onde a atividade econômica caiu bastante, então a base de comparação do ano passado é muito mais baixa, então o resultado está muito forte esse ano. Nós estamos no meio de um programa de recuperação de crédito, de facilitação para que as pessoas possam pagar os seus débitos em condições especialíssimas, que é o Facilita, e isso também tem contribuído com o aumento de arrecadação. Nós também temos o efeito inflacionário, que a inflação do ano passado para esse é significativo, além do nosso próprio esforço de manter a arrecadação nos melhores níveis possíveis para suportar os gastos extras também que a pandemia trouxe ao Estado. Então, primeiro, sob o ponto de vista da perna da receita, a sua informação está correta, a gente vem experimentando níveis de receita realmente significativos com relação a isso. Como eu trabalho na Receita e não no Tesouro Estadual, eu não sou a pessoa mais adequada para te posicionar sobre os benefícios aí do regime de recuperação fiscal. O que a gente sabe, e nas reuniões que a gente vê lá com a secretária, é que os pagamentos das dívidas públicas que ficaram suspensos nesse período todo vão ser realmente renegociados em novas condições, conforme as novas leis que foram aprovadas, e eu sei que isso vai representar um benefício para o Estado. Mas, infelizmente, eu não sou a pessoa mais adequada para te dar a grandeza desse benefício, o tamanho em milhões ou em bilhões. Esse eu não posso te dar essa resposta com certeza, então eu prefiro não arriscar. E amanhã estará conosco aqui a secretária de Economia, né, a Cristiane Schmidt, que vai falar conosco, né, a respeito dessa recuperação fiscal, essa vitória para o Estado de Goiás. Eu quero agradecer muito o auditor fiscal Marcelo de Mesquita, superintendente de controle e fiscalização da Receita Estadual da Secretaria de Economia. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, e a gente, como servidor público, a gente está sempre à disposição para prestar as informações aí que a sociedade e a imprensa quiser, estão sempre às ordens lá. Obrigado. Muito obrigado, agradeço também muito a minha colega de faculdade, grande jornalista, Kátia. A Michele Buzon agora traz o tema do nosso próximo debate.